E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amon, de Ainoam, Gisraelita; o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita; terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gessur; o quarto Adonias, filho de Hagite; o quinto Cefatias, de Abital; o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram em Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elissama, Elifelete, Nogá, Nefegê, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salom. E os filhos de Joiaquim: Jeconias, seu filho; Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos destes foram Malquirão, Pedaías, Zenazar, Jecamias, Rosama e Nedabias. Os filhos de Pedaías: Zorobabel, Simei. Os filhos de Zorobabel: Messulão, Hananias, Selomite, sua irmã. E Hassubá, Oel, Berequias, Hasadias, Jusabe, Resed. 5. Os filhos de Hananias: Pelatias, Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías: Ratus, e Iguel, e Bariá, e Nearias, e Safat. 6. Os filhos de Nearias: Elionei e Ezequias, Aziricão. 3. Os filhos de Elionei: Rodavias, Eliacibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 7. Os filhos de Judá foram Perez, Hezron, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e Alaade. E essas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Ectã: Jezreel, Isma, Ibdas, e era o nome de sua irmã, Hazelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Russá. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efratá, pai de Belém. E tinha Sur, pai de Tecoá, 2 mulheres, Elá e Naará. E Naará deu luz a Alzão, e Refer, e a Temeni, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Relá: Zeret, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anubi e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabés mais ilustres do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom, e Estom gerou a Bet-Rafá, a Passá e a Teiná.
pai de Irnaás. Esses foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Hatate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá, Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zif, Zifa, Tiria, Assareel. Os filhos de Esra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Juquitiel, pai de Zanoa. E esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiquila, o Garmita, Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simeão, Amon, Riná, Ben-Hanã, Tilom, e os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Ilada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino em casa de Asbeia. Como também Joquim e os homens de Cozeba, e Joás, e Saraf, que dominaram sobre os moabitas, e Jazub, Leém, porém estas coisas já são antigas. E esses foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Esses ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Neumoel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mipsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto quanto as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Hazar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Romá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Hazar-Sulsim, em Bet-Biri, em Saaraim, e estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etam, Aim, Rimon, Toquém, Assã, 5 cidades, e todas as suas aldeias que estavam em redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobe, e Janleque, e Josá, filho de Amazias, e Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Asiel, Elionei, e Jacobá, Jesuaías, Assaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinrim, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil, e terra espaçosa e quieta, e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje. E habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir. Levaram por cabeça a Pelatias e a Nearias e a Refaías e a Uziel, filhos de Izi, e feriram os restantes dos que escaparam dos Amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Os filhos de Joel,
Semaías, seu filho Gog, seu filho Simei, seu filho Mica, seu filho Reaías, seu filho Baal, seu filho Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Oroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente até a entrada do deserto, desde o rei Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos hagarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bassã, até Salcá. Joel foi chefe de Safã, o segundo também Janaí, e Safate estava em Bassã. E os seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulom, Seba, Joraí, Jacã, Zia, Eber e Sete. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bassã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até os seus termos. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada, e entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos Hagarenos, como Getur, e a Nafis, e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os Hagarenos e todos os Hagarenos e todos quantos estavam com eles, foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvido porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bassã até Baal-Hermon, e Senir e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Refezi, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias, Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, segundo os seus deuses, dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Halá, e a Rabor, e a Hara, e ao rio de Gozã até o dia de hoje.